está lá. Aquilo que a pessoa falou não está em Jung. Eu acho, eu penso, e nós não devemos achar nada. Quem acha e pensa é a doutrina espírita. No caso da psicologia junguiana, é o Jung. E muita gente foge disso, sai disso, porque não tem o trabalho de estudar, de se aprofundar. E é preciso tomar muito cuidado, vocês já vão entender por que eu estou falando isso. E estou trazendo essa reflexão, eu não estou sempre aqui na sexta-feira, e acho importante, até como presidente do centro, trazer essa reflexão para todos os grupos de estudo, que esse é o norte, esse é o caminho que nós estamos seguindo. É muito importante dar segurança para nós seguir todo este caminho. Nós nos sentimos bem suplantados. O Divaldo sempre fala com bastante prudência, bastante pertinência, por exemplo, o manancial de conhecimento que é a Revista Espírita. E a maioria dos espíritas não se dá ao trabalho. Então, se eu pegar isso que está no slide, e nas obras complementares, eu saí lendo, estudando, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, eu já tenho mais de 1.500 obras. Juntando o que eu tenho que ler como profissional, ou que eu tenho que ler para conhecimento geral, já não dá tempo de ficar relendo. Aí nós vemos uma profusão de livros, de autores, e abrimos mão desses autores bem fundamentados, solidificados à luz de Kardec. Então, deixando essa reflexão, nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas. E essa segunda parte é composta de 32 capítulos, nós estamos no 25, estamos caminhando para o final, e contém o segmento experimental, propriamente dito, do Espiritismo. Experimental. Experimental significa anotar as reações existentes. Estou experimentando. Há um campo aberto de pesquisa, de conhecimento, que desengessa para um lado ou para outro. E diz ali o livro Estudando o Livro dos Médiuns. Nela identificamos 4 núcleos específicos que nós trouxemos a seguir, que eu estou apresentando. Um núcleo de fenômenos, a teoria dos fenômenos, que nós já estudamos, capítulo 1 ao capítulo 12, onde nós estudamos a ação do espírito sobre a matéria. Fomos até a psicografia, eu acho que eu fiz um dos estudos sobre a psicografia, uma parte, não foi todo. O núcleo centrado na explicação desses fenômenos, né? Como é importante nós estudarmos e depois vamos à prática para vermos como é que funciona. Vamos experimentar o que nós estamos estudando nos grupos de educação e desenvolvimento da mediunidade e nos grupos de radiação. Eu já fiz comentário em outros estudos com vocês aqui na sexta-feira. Depois nós temos o segundo núcleo, que estudou os médiuns. Nós já estudamos os médiuns, o conceito e a classificação. Capítulo 14, 15 e 16. Depois nós vamos para o exercício mediúnico. Já estudamos do capítulo 17 ao capítulo 23. A vivência mediúnica, a prática, a formação, os inconvenientes, influência moral do meio e obsessão, né? Do 17 ao 23. Estamos no quarto núcleo, que trata da análise da produção mediúnica, da organização e direção das reuniões, né? Do capítulo 24 ao capítulo 32, e nós estamos tratando do 25. Ou seja, estamos no último núcleo, onde nós estamos discutindo a identidade dos espíritos, as evocações, que é o nosso tema de hoje, das perguntas, das contradições, mistificações, embustes, reuniões, estrutura de sociedade, dissertação e vocabulário. O que é muito importante. Divaldo costuma dizer que não há nenhum compêndio tão profundo como o Livro dos Médiuns. Nunca foi sistematizada a mediunidade, embora ela exista desde os primórdios da civilização e da vida humana na Terra. É um componente inerente ao espírito imortal que vai se desenvolvendo a partir da nossa caminhada. Então, algumas considerações são importantes antes de nós entrarmos no assunto especificamente. Essa teoria dos fenômenos objetivos, né, como é que esses fenômenos ocorrem, como é que eles se dão, é muito importante eu entender. É muito importante eu perguntar, eu me questionar,
eu reler o que nós estamos estudando, que nenhum facilitador vai conseguir bater em profundidade todos os aspectos. Por isso que o nome é facilitador, despertar alguns pontos, alguns aspectos, né? E aí nós precisamos entender bem, está bem solidificado em nós, no estudo desses fenômenos objetivos, o que estão da alma e o espírito encarnado. O vocabulário é importante para o espírito. Então, as pessoas vão confundindo muito e acabam perdendo a chance de compreender o fenômeno. A alma é igual ao espírito encarnado. É o espírito mais o perispírito mais o corpo somático. Nós somos trinário. O corpo físico mais denso, o perispírito menos denso, fazendo o ego com o espírito mortal. Toda a origem desses três é o fluido cósmico universal, vai se condensando. O perispírito é o meio de comunicação, o elemento da comunicação mediúnica, que ele fica no meio, entre o mundo espiritual e o mundo físico. É um envoltório fluídico, sutil do espírito. Ele envolve o espírito e liga o espírito ao corpo físico. É o que se diz, é a unidade funcional, que faz o funcionamento dos fenômenos objetivos. O perispírito tem funções e propriedades, nós não podemos perder de vista. E ele intermedia todas as comunicações mediúnicas. A expansão do perispírito, a maneira como é feita a abordagem, tudo vem através do perispírito. E precisamos ter sempre em mente, eu só estou relembrando os conceitos, que o fluido vital no espírito encarnado gera uma diferença constitucional entre o perispírito do encarnado e do desencarnado. Por isso que eu preciso do médium para o desencarnado interferir na matéria. O fluido animal, só o médium é que possui. E os espíritos precisam desse fluido para, às vezes, gerar o choque anímico no espírito de situação difícil ou para fazer o movimento de materiais, de corpos, etc, etc. Então, são conceitos que eu gostaria de deixar como reflexão e para nós liberarmos para onde nós vamos caminhar. Porque quando nós vamos para o capítulo 20, 25, ele vai tratar das evocações. E eu fui buscar a origem dessa palavra, que é do latim evocare. É sempre muito importante nós entendermos a etimologia das palavras para saber do que nós estamos falando. E do latim evocare, que significa chamar, mandar vir. Vejam como nós temos um sentido para a evocação. Chama, venha cá. Esse sentido de venha cá, eu estou mandando vir. De conexão pelo perispírito, pela mente, com os espíritos que nos cercam. E esse evocar, chamará, manda vir, foi muito alimentado por crendices que vêm dos filmes, de séries, e de muitas vezes confusões doutrinárias que pessoas que não estudam, como eu falei no começo, não refletem, acabam fazendo por não conhecer o Espiritismo. Então, nós que temos responsabilidades, longe de nós querer nivelar o conhecimento e achar que todo mundo vai fazer igualzinho, mas não podemos deixar de posicionar, deixar de expressar o que nós estamos estudando e o que Kardec traz. Então, essas evocações, infelizmente, foram muito influenciadas por essas séries, filmes e outras confusões. E começa a reflexão eu fazendo esse questionamento. Quais são as razões para evocar? E Kardec já começa na primeira questão, no item 269, ele já começa a colocar isso. Quais as razões para evocar? E deixa a reflexão para nós de que os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou por evocação, atendendo ao nosso chamado. Logo no começo da questão 269, ele chama isso aí. São duas situações que nós temos. E ele diz, ele vai depois estar trabalhando, a questão do abster-se de evocar ou esperar se comunicar, que é uma discussão que tem muito no meio espírita.
E ele vai dizer, sobre essas razões, eu vou antecipar um pouco, que as espontâneas, por trazer a certeza da identidade dos espíritos, pode ser um tanto quanto mais segura do que as demais da evocação, porque pode evocar espíritos levianos que se aproveitam disso para a mistificação, pela dificuldade, muitas vezes, nós identificarmos o espírito. Então, isso é uma discussão que precisa se tomar muito cuidado, eu já vou de cara adiantando, porque senão gera um frafru. E hoje o que o pessoal mais gosta é de frafru. Mas o importante é nós refletirmos, né, que as duas possibilidades existem. E a cada momento, a cada situação, caberá ao lidador da mediunidade, sob sua exclusiva responsabilidade, já que nós somos dotados de livre-arbítrio, escolher qual a forma. Então, eu não entro nesse frafru, porque Kardec não entrou. E na questão, no item 269, ele deixa claro essa postura que eu estou resumindo, de não entrar nesse frafru. As duas possibilidades existem. Então, por exemplo, quando ele comenta sobre a chamada direta, normalmente dirigida a espíritos familiares que eu conheço, é natural o desejo que eu chame um parente ou alguém que seja amigo, alguém que tenha desencarnado. Ele diz, é natural o desejo. Mas ele alerta que é preciso moderar a paciência e justificar a evocação por conta disso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa após uma palestra que eu fiz no Centro Espírita aqui em Brasília, e a pessoa me disse, eu evoquei o meu marido que desencarnou. E aí ela me fez certas colocações, mas no final ela me disse, sabe que eu fiquei em dúvida? Mas a impaciência dela com a partida do marido era tamanha, o que é natural, não é fácil ficar viúva, ver o companheiro tantos anos partir, a companheira partir, mas Kardec alerta que é preciso moderar esse desejo, controlar tudo isso para não prejudicar a evocação e cair na mão de espíritos levianos e mistificadores que nos acompanham o tempo todo. Lembrando a fala de Jesus no Evangelho, quando ele diz: estáis cercados por uma nuvem de testemunhas. Por quê? E ele vai alertando. É preciso nós respeitarmos o familiar, o amigo, o parente que desencarnou. Cada um de nós tem um processo íntimo. Mas eu convivi com ele 40 anos, com ela 50 anos. E nós achamos que nós conhecemos o familiar. Nós conhecemos a persona, a máscara que ele mostra para nós. Mas a sua intimidade, só ele conhece. E Deus. Portanto, nós vemos na obra de André Luiz, na obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, para ficar em alguns exemplos, a profusão de surpresas que as pessoas têm no mundo espiritual. Quando chegam e veem que o seu parente não era bem aquilo que era pensava, que guardava segredinhos, que tinha pensamentos, sonhos, que talvez nem amasse como era imaginado, que lutava, mantinha as aparências, mas não era nada daquilo. André Luiz, quando desencarna, encontra a mãe em um nível espiritual elevado, e a mãe depois diz, o seu pai está numa situação muito difícil. E encontra o pai no mundo espiritual inferior, com as mocinhas que ele se divertia, né? Quando ele, traindo a mulher, se envolvia com as moçoiras da vida. E lá estava ele. E ninguém sabia, era um homem acima de qualquer suspeito. Então, cada um de nós tem um processo íntimo. E quando nós desencarnamos, nós estamos diante desse processo, que não é para se questionar, nem para se condenar, é para se respeitar, para que o desencarnado tenha saúde mental, emocional e espiritual para lidar com a sua situação. E eu, ao ficar respeitando tudo isso, também vou ter essa saúde, porque eu vou entender que agora ele está numa outra dimensão.
O Espiritismo me mostra que ele agora tem uma vida dele. Ele vive no mundo espiritual e eu vivo no mundo material. Há uma barreira necessária para que eu continue a viver. Eu preciso prosseguir a minha vida aqui na Terra, porque eu tenho coisa. E eu preciso que ele prossiga. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, trata dessa questão quando ele diz que a morte é semelhante a duas pessoas que estão presas durante 30 anos numa cadeia. Tornam-se amigos, tornam-se íntimos, confidentes, um apoia o outro. Mas chega um dia que um deles recebe a libertação por ter cumprido a pena. Qual é o meu papel? Desejar que ele seja feliz. Vou ficar sozinho, mas ele vai ser feliz, vai reencontrar os seus, vai ter novos projetos, e eu aguardo o momento de me libertar da pena. Mesma coisa é conosco. Quando um de nós parte, eu vou respeitar o outro que partiu, que agora tem o processo dele. Vamos nos reencontrar no mundo espiritual? Vamos. Podemos continuar juntos? Talvez. Então, essas questões mexem muito com a gente e vão botando uma certa moderação na questão da evocação de parentes que às vezes não querem falar conosco. Estão incomodados e a gente fica evocando. Vem lá comigo, me dá as notícias. Que não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai alterar a situação dele de estar desencarnado. O espírita precisa ter moderação e lucidez, trabalhar com os conhecimentos que o espiritismo nos dá, obtidos com Kardec. E lembrando de Chico, que essa semana nós comemoramos lembramos que ele estaria fazendo 100 anos, ele disse aquela frase, o telefone toca de lá, que analisada no contexto que Kardec está dizendo aí, é para conter a ansiedade nossa e não interferir no pensamento, na autenticidade ou qualidade da mensagem. E para obtermos conhecimentos como nos livros, o Consolador, que eu anotei aí, e a atualidade do pensamento, com perguntas feitas por encarnados que é passível de se evocar. Então, ele coloca o telefone e toca de lá. E há situações específicas em um projeto sério em que você evoca. Se tal espírito pode falar, pode trazer as respostas, como está no maravilhoso livro, por exemplo, O Consolador. Continuando, ainda no item 269, Kardec vai tratar das reuniões regulares, que aí gera uma diferença entre a opção por evocar ou por espontânea, manifestação espontânea. Porque nas reuniões, a partir do livro dos médiuns, as reuniões tornam-se regulares. Quando Kardec estava produzindo a sua obra, as reuniões tinham um outro objetivo. Depois, e principalmente com o advento de Emmanuel, André Luiz, depois de Valdo com Manuel Filomeno de Miranda, Raul Teixeira com Camila, Dona Ivone Pereira, e outros estudos de companheiros valorosos, que têm livros publicados muito bons para essa área, eu estou focando em alguns, as reuniões se tornam regulares. É um trabalho continuado, semanal. Então, já decresce a necessidade de eu chamar os espíritos, porque há uma organização e planejamento. Hoje nós já sabemos que as reuniões mediúnicas têm um diretor espiritual, tem um planejamento espiritual, os médiuns são preparados no dia anterior. Nós já estudamos isso. E vamos ver mais adiante, com mais profundidade, eu tenho certeza que quem for fazer esse estudo vai trazer essas considerações. Então, a palavra, segundo Kardec, eu coloquei em vermelho, não é o Marco que está dizendo nada, porque o Marco não fala nada, não acha nada, não pensa nada. Ele diz, tomam a palavra de modo espontâneo. Tomam. Kardec é assertivo. A palavra de modo espontâneo. Para que a reunião tenha uma ordem. Porque eles estão do outro lado, estão com muito mais controle da situação do que nós. Aí, quando vai para a questão 270, quando eu desejo comunicar com um determinado espírito, é possível evocar. E aí eu vou fazendo um equilíbrio entre
as reuniões regulares, ou dentro delas, deixar espontânea, ou fazer evocação. E como eu disse no começo, vai da experiência do grupo, do dirigente, da sua percepção, se é o momento de evocar o espírito ou não. E Kardec trata disso na questão 270, quando inclusive diz, eu coloquei aí uma parte, as fórmulas devem ser afetuosas, respeitosas, conforme o espírito. Em todos os casos, o evocador precisa dar prova de benevolência, evocar este ou aquele espírito, com todo o cuidado, evitando que seja coisas muito assim grotescas, circenses, que tenham um fim útil para todo o grupo e para todos nós. Perguntas que sejam do interesse geral e não particular, tomar cuidado com o abuso de perguntas, inquirições, muitas vezes só para saber o que é, sem fins objetivos, que não seja formar um quadro de quem é o espírito, que são coisas distintas, e é muito importante que se faça, né? E evitar o abuso de perguntas particulares, que gerou e gera distorção. Aí o espírito começa a responder qualquer coisa para atender quem está perguntando demasiado. Então, isso está escrito lá, né? Que é um fato muito comum no movimento espírita. Começa a se fazer muita pergunta, e ao invés de se levar da evocação para a fala espontânea, eu acabo forçando a barra nisso. O espírito, quando ele é atendido, ele tem que fazer a catarse psicanalítica, diz o espírito João de Ângeles. Ele tem que falar muito. Ele tem que falar. Ele tem que expor o seu sofrimento, a sua raiva, e depois, com jeito, o esclarecedor vai levando ele a entender a sua situação, as possibilidades futuras que ele tem, como que ele pode conviver, que o objetivo é ele ter o choque anímico, ele já ouviu a abertura da reunião, ele já esteve ali, depois ele ser encaminhado. Né? Então, essas questões de perguntas, quando há evocação ou não, precisa se tomar muito cuidado. Aí está em vermelho, e as pessoas acabam indo atrás de informações vulgares e pessoais, deixando de lado o foco que é o crescimento moral e espiritual. Por isso que é muito cuidado com a evocação, principalmente de espírito familiar, para não deixar a coisa desandar. Nós estamos trazendo isso porque isso está colocado ali realmente. Ainda na questão 271, é normal o espírito se apresentar prontamente. Eu já ouvi pessoas dizerem que uma vez a pessoa me falou, na hora eu não lembrava, eu não pude retrucar. Fiquei quieto. Aí fiquei com aquele troço na cabeça, faz muito tempo isso. E fui pesquisar depois, e achei esse item 271, que a pessoa disse que era mistificação, porque o espírito atendeu prontamente. Todo mundo, foi mistificação. E eu tenho muito cuidado com esse negócio de dizer que é mistificação, porque o animismo, nós já estudamos aqui, faz parte do processo de educação e desenvolvimento da mediunidade. O que eu tenho que fazer é analisar a comunicação com muito amor, com muito carinho, para não ficar, às vezes, buscando chifre em cabeça de cavalo, e, às vezes, buscando agulha em palheiro, e afastando as pessoas do trabalho, porque eu viro quase que um inquisidor, tentando levar as pessoas a entender que é mistificador, será que é mistificador? Deixa fluir, deixa o barco correr, principalmente em grupos de educação e desenvolvimento da mediunidade, onde as pessoas estão iniciando, têm dificuldade de concentração, têm dificuldade em saber se é o espírito ou não, se é dela ou não, são fenômenos muito sutis. E nesse começo, os espíritos estão, na verdade, vendo se o grupo vai ganhar maturidade. Isso vai levar mais ou menos 10 anos. Se o grupo tem disciplina, se as pessoas vão toda semana, se elas são assíduas, se elas estão estudando, se elas estão mudando o comportamento fora do centro espírita, se elas estão preparando-se emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, se elas são trabalhadoras realmente no movimento espírita, ou é pessoa que vai para o centro só para participar da reunião mediúnica, ou se ela vai para o trabalho à disposição em paz, se ela vai para o estudo, se ela vai para o trabalho de assistência social, ou só ela quer só ela aplicar o passezinho, reunião mediúnica, depois bye-bye, e não se envolve com o movimento espírita.
Os espíritos estão sempre avaliando. Não, o Marco está falando isso não, viu? Tem várias obras colocadas esse tipo de avaliação. E o grupo fica lá, 10 anos, com poucas manifestações pobres, e o pessoal acha que não está valendo de nada, está valendo de muito, porque toda essa fichinha está sendo preenchida pelos espíritos, e nós estamos sendo avaliados. Então, eu faço uma descaridade quando, às vezes, eu começo a cutucar muito. Deixa a pessoa fluir, escrever, falar. Depois a gente escuta a gravação, verifica o que é, com muito carinho, coloca para a pessoa, pode ser, pode não ser, vamos ver, olha, esse ponto aqui, o que você acha? Então, nessa ocasião do item 171, às vezes o espírito está pronto, ele é evocado, a pessoa fala, e foi o que aconteceu nesse caso que eu estou citando, e aí disseram que não, que era mistificação, mas aí estava aí, ó, a prontidão do espírito. Kardec fala, às vezes o espírito é próximo conosco, e estava ali, já sabia que isso estava vindo, teve a percepção, estando do outro lado, de que o médium iria evocar, ele seria evocado, estava pronto, e deu uma manifestação. Então, essa questão precisa se tomar muito cuidado. Olha como é delicado isso, né, gente? Kardec mesmo disse, estava do lado. E ao invocado, ele deu uma manifestação. Então, muito interessante essa questão. E também ele levanta a questão que ele, na época, foi questionado, da tal da evocação em nome de Deus. E muita gente diz que isso aí, Kardec criou um ritual, e ele escreve isso. Diz que ele não criou ritual. Ele disse que era para ser questões sérias. Ele não estava criando fórmula, né? Ele disse que era para ser uma questão séria. Muita gente diz que a reunião, ele fala, tem que ser séria. Ele diz assim, eu estou lendo aqui, que a nossa recomendação seja tomada a sério e não repentinamente. Não é um emprego de forma, mas é para mostrar que a reunião deve ser com objetivos em nome de Deus. E aí, muita gente, evidentemente, não lendo o texto todo, Kardec disse que tem que falar em nome de Deus. Ele não disse isso. Ele disse que a reunião deve ser tão séria que deve ser em nome de Deus e não leviana, porque são coisas distintas, está aí no item 2271. Veja como Kardec foi profundo, né? E ele diz na questão 272, que eu peço que o pessoal leia depois, que é uma questão muito importante, está marcado em vermelho aqui no meu texto, que a evocação oferece mais dificuldade do que as comunicações espontâneas, por vários motivos. Eu botei até ali, olha o livro dos médiuns. Porque envolve a situação dos espíritos e o desenvolvimento das faculdades do médium. Quando eu evoco, eu dependo da situação do espírito e dependo de ter um médium hábil e ter algum tipo de vinculação fluídica entre o espírito e o médium para que haja a comunicação. Tomando por base a equipe do Allan Kardec, os médiuns que o apoiavam, é mais fácil perceber que estamos falando de um grupo preparado no mundo espiritual, reencarnou, e que havia uma afinidade já fluídica entre os médiuns e os espíritos que se manifestavam. Então, ele diz, no final da questão 272, ele diz assim, ó, daí convir que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que com os mal assistidos, as evocações nenhum caráter podem ter de autenticidade. Ele coloca de uma forma muito clara, e eu não vou nem fazer comentário, não vão dizer que eu estou distorcendo. É essa questão muito séria, da autenticidade, por causa da ausência de desenvolvimento das faculdades, dentro de tudo que nós estamos falando. E na 273, em seguida, ele adentra de novo na questão das evocações de interesse particular, que ele chama de armadilhas, e diz que, portanto, há que se ter prudência nas evocações. Ele diz assim, ó, permitam-me ler, repito, porque não é o Marco que está falando nada, é Kardec. Nós não temos que discutir Kardec.
né? Muita gente hoje em dia está querendo, eu acho engraçado, eu dou risada, eu fico quieto, pessoas, vamos discutir Kardec, né? Será que é o que ele diz? Não, não tem que discutir Kardec. A gente tem que entender. Se eu estou vendo que está diferente, é porque eu não entendi. E aí eu falo, às vezes, as coisas e não falo nada do que Kardec diz. Está cheio de expositor, de gente que trabalha no movimento espírita, que não estudou toda a obra espírita, e que muitas vezes a gente vê na curva que a pessoa é despreparada, não estudou Kardec. Porque muitos até dizem, não, Kardec está ultrapassado, a gente precisa, que agora está com esse, não, revisitar Kardec. Nossa, é um espírito vinculado a Jesus. Ninguém do tamanho de Kardec desempenhou a missão. Então, eu não estudo Kardec, e 100% dos casos que eu particularmente vi, a tal da teoria e interpretação que a pessoa traz não tem nada a ver. Kardec falou A, B e C, e a pessoa diz, não, ele não é bem assim, é A, é X, Y, Z. O Kardec não falou X, Y, Z. Ele falou A, B e C. Aí se apropria do que o Kardec dá uma rotulagem para atender interesses atuais ou outros e não fala de Kardec. Ao invés de falar de Kardec, começa a querer botar, eu acho, eu penso, eu interpreto, tal, tenta trazer a ciência dos homens para dentro e acaba distorcendo a ciência espírita. Ao invés de, no espiritismo, falar da ciência espírita. Já sabendo que a ciência espírita está acima da ciência dos homens e a ciência dos homens não chegou lá ainda. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Por isso que eu leio e cito Kardec, porque o Marco não acha nada, não pensa nada. Os médiums são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que eles são caros. Julgamos dever fazer a esse propósito algumas recomendações importantes aos médicos. E Kardec diz, primeiramente, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva. Se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que lhe possam preparar pessoas malfazejas. Está cheio disso. Hoje eu tenho algumas dores comigo, estou dividindo aqui com todos, com todo carinho, pelo respeito que eu tenho por vocês, e eu faço essas colocações que eu estou fazendo, porque eu tive acesso, num determinada fase da minha vida, algumas informações sobre mim, eu sei das minhas dificuldades, sei que quanto eu pisei já no tomate. Então, eu não quero repetir, desencarnar, levando conhecimento. Eu não quero repetir os erros que eu cometi no passado. Estou fazendo esforço tremendo, mal estou conseguindo, estou com muita dificuldade, de não desviar do caminho proposto. A minha fidelidade a Kardec, a Jesus, eu estou fazendo esforço tremendo. Né? Repito, com muita dificuldade. Mesmo assim, alguns momentos da minha jornada, eu fui alvo desse tipo de coisa, eu assisti, e me fez muito mal, né? Convivi com pessoas, e eu poderia ter evitado a convivência, a participação, mesmo com todo o conhecimento. É muito sutil o envolvimento que os espíritos inferiores fazem. Nós estamos falando de transição planetária. Nós estamos falando de um conflito espiritual onde espíritos especialistas na manipulação fluídica e hipnótica estão trabalhando, e nós vemos muita gente jogando fora a sua jornada espiritual, deixando se envolver por isso. Acaba fazendo, se propondo ou se colocando em determinadas situações, perdendo a possibilidade de crescimento espiritual. Então, cuidado com as armadilhas que Kardec deixa claro que advém das evocações quando nós acedemos, que é o verbo que ele usa, a evocações familiares. Pois não, Rita? Uma dúvida.
naquela época de Kardec, né, ele falava das evocações de uma forma muito natural, né, naquela época. Mas e hoje? Hoje a gente tem um cabedal de conhecimentos aí nos explicando tudo, e com esses perigos que a gente sabe que existe com esses escolhos da mediunidade. É seguro fazer evocações que não seja fora de uma reunião mediúnica? Então, Rita, eu vou usar o mesmo chavão e você discorde de mim, por favor, não é chavão, a mesma linha de raciocínio que eu adoto. Que Kardec, lá no item 269, ele deixa muito claro. Ambas as possibilidades existem, a evocação e a comunicação espontânea. Ele deixa para nós, enquanto dirigentes, enquanto trabalhadores, lidadores da mediunidade, acho que fica melhor, nós todos estamos lidando, aprendendo a lidar, ele deixa o nosso livre-arbítrio isso aí, mas ele direciona, está escrito, eu estou lendo o que está escrito, ele direciona, está muito claro isso, os perigos de se evocar, às vezes, fora de uma reunião mediúnica, no trabalho, no centro espírita. Toda atividade mediúnica fora do ambiente do centro espírita, ela trará sempre alguns perigos, e Kardec, mais à frente, vai dizer isso aí, não no estudo de hoje, no outro capítulo. Ele vai trazer esse perigo. E hoje nós sabemos, por André Luiz Espírito, por Manuel Filomeno de Miranda, pelo Espírito Camilo com Raul Teixeira, como que é a estrutura de uma reunião mediúnica, que o centro espírita está todo protegido. Então, é mais seguro no centro espírita, mas nós, diante do que eu falei, do cuidado que nós temos para não sermos assim, taxadores de conduta e posturas, está ao livre-arbítrio de quem vai fazer vocação saber dos riscos que ocorrem. E aí está a grandeza do espiritismo, porque eu tenho a liberdade de fazer, semear e plantar, mas de colher as consequências, porque eu sou um ser imortal inteligente, dotado de livre-arbítrio. Se você me perguntasse se eu, Marco, faria, eu não faço. Eu tenho muito receio, não confio no meu taco e não gosto de participar de atividades fora. Ah, mas o Divaldo, às vezes o Chico fez, ou aí você já mudou o nome, não é Marco, nós já falamos de Divaldo, de Chico, de Raul, que embora muita gente não goste que fala isso, por motivos até banais, mas estão num patamar diferente do nosso, pela sua história de vida, que é muito diferente da nossa, pela missão que eles possuem. Então, resumindo, para fechar meu comentário, eu diria para você que há alguns riscos, sim, de se evocar fora do centro. Respondi, Rita? Respondeu, obrigada. Quem? Creu? O Edvaldo? Ninguém. Sou eu. O Edvaldo, diga. E permita, a gente vai entrar nessa questão muito em cima da ideia, né? A gente vai trazer um exemplo aqui, a gente vai bater em cima da ideia, não de pessoas, né? Eu discordo um pouco de você, isso no bom sentido, a gente está aqui para sempre aprender juntos, e a gente já pode trazer esse exemplo, né? A gente discordar, mas não, como o Kardec falou assim, a gente debate, mas não disputa. Sim. É esse o sentido, né? Porque eu não encontrei até então na obra falando sobre essa... Claro que existe a questão do perigo, a dificuldade, isso é muito bem explicado aqui no livro dos médios. Também tem muitos exemplos dentro da revista sobre essa questão da mistificação, da questão da obsessão. Isso é muito bem trabalhado por Kardec aqui, mas aqui não mostra, assim, essa questão de ser extremamente perigoso, né? Agora, se for para brincar, é claro que você não deve fazer. Se você for só por mera curiosidade, que é essa questão que ele traz no item 273, de evitar de fazer, se vir uma pessoa pedir para fazer evocação de um parente, mas se eu percebo que ela está
por mera curiosidade, não está com intuito sério, se abstém disso mesmo, deve fazer. Mas até então eu não encontrei dentro da obra de Kardec essa questão da temporalidade, né, de dizer assim, que era feito tal situação só na época de Kardec, né, porque para mim parece que fica uma questão de pessoas privilegiadas, e a gente não encontra isso dentro da obra falando de pessoas privilegiadas, né? Para mim, ele escreveu a obra, o Livro dos Médiuns, para todo mundo, né? Indistintamente. Senão a gente acaba dizendo assim, não, só isso que está no Livro dos Médiuns que a gente vai aceitar, outro que está aqui no Livro dos Médiuns a gente não aceita, né? Mas é como eu estou te falando, é num bom sentido, a questão toda da nossa instrução, de um bate-papo, de uma conversa instrutiva, né? Eu não entendi o que você falou de pessoa privilegiada, eu não entendi, para eu poder trazer o meu raciocínio. Tá. Sobre, por exemplo, que a gente vê muita gente falando dentro do meio do movimento espírita, né? Isso só era feito à época de Kardec. Sim. Não se faz mais hoje em dia, porque isso era feito na época de Kardec só com o grupo de Kardec, que Sim. fazia, por exemplo, vamos trazer o tema do estudo, né? As evocações só eram feitas à época de Kardec. Hoje em dia não se faz mais evocações. A gente vê ainda falando, por isso que eu falo da questão da... Parece que era só um grupo privilegiado, tem a questão da temporalidade, era só aquele período, hoje em dia não se faz mais. Seriam essas questões, né? Mas eu não falei isso, né? Eu não falei isso. Não, eu falo a questão de colocar o perigo, de você dizer assim... Mas é perigo. Então, assim, ó, por isso que eu comecei falando, você está coerente com o que eu falei, por isso que eu sempre me pauto nesse capítulo, eu tomo muito cuidado, e respondi para a Rita, dizendo o seguinte, o Kardec deixa claro que para comunicar-se, confabular, que é o termo que ele usa, com os espíritos, você tem duas possibilidades, espontânea ou por evocação. E eu disse, cabe ao lidador a escolha. É isso aí. O que ocorre, às vezes, é que a pessoa, ao estudar outras coisas, ao ver outros autores, outros lidadores experientes falarem, e ver que aquela posição sua já não se sustenta, e aí vem com esse tipo de discurso que só divide o espiritismo. Um que diz isso sobre o que você está falando, que Kardec era um representante do Cristo, e que há vários perigos sobre isso, é o Divaldo, baseado na experiência dele. E ele fala isso porque eu vi ele falar e está escrito, quando ele falou. Quem chama atenção para isso, ao longo da sua obra, é o Dr. Bezerra Menezes, nas obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Fronteiras da loucura, nos bastidores da obsessão, loucura e obsessão, sexo e obsessão entre dois mundos. Repetidamente ele alerta para essas questões. Então, mas você veja que eu nem citei essa questão, porque as pessoas vão pesquisar, e fiquei adstrito ao Kardec. Porque tem as duas formas, quem quiser fazer, faça, tem o seu livre-arbítrio, entende, é lidador, e eu disse, olha, tem pessoas que às vezes têm essa atividade sem problema nenhum. Porque senão nós ficamos, eu começo a engessar. Eu posso evocar em tal lugar, não posso, não é isso que Kardec disse. Com essa postura que Kardec adota na abertura da questão 269, ele deixa no nosso livre-arbítrio. E eu acho que isso é muito importante. Fica muito leve, fica suave, fica gostoso, agradável. Porque daí, se eu quiser evocar em casa, evocar no centro, evocar em um galpão, numa escola, é minha. Né? Nós já vimos espíritos se manifestarem por vários médios locais, tão assim, às vezes, de inopinado, e cada caso é um caso. De regra geral, repito, tem essas duas possibilidades, questão 269, nós estudamos, e aí eu escolho como é que eu vou fazer, como a Rita perguntou, se vou fazer em casa, vou fazer no centro, cada um. E eu usei até meu exemplo, eu tenho certa dificuldade em fazer, até por limitação mediúnica minha, que sou iniciante, né, estou aprendendo, desenvolvendo, educando a mediunidade, limitação pessoal, intelectual, então eu evito. Mas
Pode ser que seja feito. Eu sei de várias pessoas que fazem, e fazem bem, porque são mais habilitados, capacitados do que eu. Então, Edivaldo, eu queria, né, deixar assim, porque você está coerente conosco, nós estamos no mesmo atuado. Fica cada um aí, fica aberto. Respondi aí, Edivaldo? Não, respondeu aqui. É que no final você colocou assim: cada um colhe o que planta. Sim. A gente fica com mais ou menos a ideia de que se eu fizer tal coisa. Não foi nesse sentido. É que o livre-arbítrio existe. E tudo aquilo que nós fazemos tem as consequências, ação e reação. Não tem que ter o livre-arbítrio, nós temos que saber das escolhas. No Espiritismo, o macaquinho vai no nosso ombro. E os espíritos, às vezes, esquecem disso. O Espiritismo é uma religião que veio para fazer a transformação moral nossa. E ela exige que nós tenhamos essa atenção. Eu posso fazer as escolhas, né? Eu vou optar por isso, porque às vezes as pessoas querem assim uma coisa geralzona. Não, vou fazer uma regra geral. Não tem. Não tem. O Espiritismo pode ser praticado por qualquer um pode pegar o Kardec e distorcer ou não, usar ou não usar. Tanta gente que não segue Kardec, não leu Kardec, fala que Kardec é isso, aquilo, entendeu? E aí, só que tem a consequência, a pessoa tem que saber disso. Como eu sei de casos que se deram bem, e aí talvez tenha sido a minha falha, eu sei de casos que não deram bem, que caíram em obsessões sérias. Então, cada caso é um caso, né? Cada pessoa vai... E eu não posso aqui, como facilitador, deixar de citar que tem os casos que não dão certo. Eu vou citar um caso daqui a um pouco, mais à frente, e você já citou aqui. Você já falou, você vai ver um pouquinho, você mesmo falou aí. Vamos lá. Aí na questão 275, ele trata, na 274, aliás, desculpa, ele começa a tratar dos espíritos que se pode evocar. Então, ele vai falando que você pode evocar qualquer espírito. Nós podemos evocar qualquer espírito, dentro das condições que eu estabeleço, como responsável pela atividade mediúnica, eu posso evocar qualquer um, como médium e como lidador da mediunidade, qualquer um. Mas ele alerta na questão 275 que há alguns impeditivos para a manifestação do espírito, né? Porque o espírito, às vezes a gente esquece disso, o Kardec lembra, ele tem missões, ele tem ocupação. Os espíritos estão fazendo várias coisas, né? Quando eu vou estudando a literatura espírita, eu vou vendo que os espíritos têm um dia tomado, o dia é madrugada para nós aqui. E tem até mesmo, ele diz, a situação pessoal do espírito, que dificulta as evocações. Voltando para a questão do espírito familiar, é o mesmo caso. Tem espírito que não está numa situação legal. Por isso que eu brinco, né? Que eu acho ótimo Brasília que não tem nome de avenida, né? É W1, W2, W3, W5, eixo monumental, eixo rodoviário, e daí você não dá nome para ninguém. Está cheio de gente aí com nome, né? Tem doutor, professor, cantor, general, marechal, um monte de gente. E o cara está lá se contorcendo no umbral, desesperado, e o pessoal fazendo homenagem, levantando bandeira, para tudo quanto é lado. Então, porque eu não sei a situação que ele está, que o meu parente está, que o meu amigo está, que eu homenageio, que eu evoco. Então, ele diz ali, eu botei, as causas estranhas residem na natureza do médium, da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Ele define quais são as causas estranhas às evocações. É uma série de fatores que sinalizam para o cuidado, para a prudência, como ele diz. Eu repito, não é o Marx que está falando. Questão 273, prudência nas evocações. E ele diz o porquê na 275. Causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, na da pessoa que evoca, no meio que se faz evocação, no objetivo que se tem em vista. Qual é o objetivo de evocar? E ele lá na 2.5, no 275, no final, ele vai dizer, aliás, palavras de Kardec, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tem o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita.
Então, depende da qualidade do médium, do estado moral do médium, das condições em que ele se encontra. E na 276 vai dizer ainda, cumpre ainda levar em conta, por favor, acompanhe, Kardec dizendo, a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação com tal ou qual espírito que o médium tenha. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama, formando um todo. Então, quando eu citei lá atrás aquela questão de Kardec, da formação da equipe, era isso que eu estava me referindo. Óbvio que para uma obra como a que Kardec fez, aqui tem um planejamento e os espíritos vinculados àquele planejamento, para que houvesse isso, essa facilidade, essa conexão entre todos que têm o mesmo objetivo. Como nós temos no nosso trabalho no Centro Espírita. Temos o mesmo objetivo, estamos juntos, é um projeto. Então, há uma facilidade com os espíritos que nos assessoram pelas relações fluídicas que são estabelecidas. Aí ele diz assim na 277, deixa eu baixar aqui, né? Ele diz, ó, em resumo, diz Kardec, do que acabamos de dizer resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para essa obrigação de estar à nossa disposição. E isso ele diz depois, não invalida a evocação. Veja como Kardec é lúcido, é coerente. Ele não coloca uma coisa para gerar o fla-flu. As duas situações existem. Eu posso me comunicar com os espíritos das duas formas, nas condições que eu entender. Ele apenas coloca algumas balizas, que eu posso seguir ou não, de acordo com o que eu falei, dependendo da minha escolha que eu faço. De acordo com o meu livre-arbítrio. Então, tá, em resumo, né, do que acabamos de dizer, que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para essa obrigação de estar à nossa disposição. Aí ele diz, por todos esses motivos, ainda na 277, é que quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a vocação é possível. Caso não seja, ele geralmente dá as razões, então é inútil insistir. Por que eu vou ficar perdendo tempo em invocar, ficar esperando o espírito, se ele não vai vir? Pelas razões expostas até agora. Veja como há uma lógica. O que também não impede a evocação. Eu vou consultar o meu guia. Se ele não disser nada, e aí eu vou deixar aqui a reflexão. Eu, por exemplo, não sei quem é o meu guia. Não tenho mediunidade para isso, não fui avisado. Não, o pessoal diz, o meu guia disse, meu guia falou, eu estou mal na fotografia, eu sei que o cara sofre muito, ele ou ela, sei lá quem é, sofre muito, porque eu não sou fácil. Mas eu vou evocar como? Perguntar para ele, cara, evoca ou não evoco? Ele nunca se apresentou para mim, eu não sei quem é, não tive a percepção dele. Embora eu, sendo honesto com vocês, quando eu faço palestra, eu sei que tem um espírito me acompanhando. É óbvio que eu sei. Mas eu não sei, as pessoas me dizem, eu vi o espírito assim do seu lado. Eu bato o pão, obrigado, porque eu não sei quem é. É a minha mediunidade, é o tipo que eu tenho. Para falar, para expor, para estar. Eu tenho facilidade, fui preparado para isso aqui nessa encarnação. Não é para ser médio sensível, para saber. E até por deficiência moral minha, intelectual, de não conseguir desenvolver, de tentar de abrir os meus canais melhor. Mas então eu não tenho condições de ficar, cara, evoco ou não evoco? Então, como eu não tenho essa condição, eu parto para espontânea. Quando vem aí, às vezes surgem uns negocinhos, algumas coisinhas, umas coisinhas muito humildes, muito simples. Então, é melhor não insistir, Kardec disse, nesse caso. Então, eu não insisto. Agora, na questão 278, ele trata da questão de invocar, do conveniente de se invocar maus espíritos. E eu botei aqui espírito inferior, né? Porque é um conveniente e é nulo quando são chamados com um fim sério, que é de instruir e melhorar. Ao contrário, é um conveniente muito grande quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, que foi o que o Edivaldo falou. É um conveniente muito grande, o Edivaldo já adiantou. Chamados por mera curiosidade ou por divertimento,
ou ainda quando quem o chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. E nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com isso, porque as pessoas não se contêm perante a possibilidade de ter uma respostinha, né? E a gente sabe que tem muita gente que se reúne para brincar. Eu não vou nem ficar aqui alongando isso, porque eu estou num grupo sério e eu sei que as pessoas não têm essa qualificação. Mas ele alerta para essa questão de se evocar, de fazer de brincadeira. Por isso que eu disse, né, quando eu estava debatendo com o Edivaldo, há pessoas que fazem evocações em vários locais que não sejam centro e fazem de forma séria. Não estão brincando. E aí o Edivaldo vai concordar comigo que há pessoas que, quando fazem de brincadeira, independente do lugar, inclusive no centro espírita sem seriedade, o efeito é tão nocivo quando não fazer no centro espírita. Olha o bom senso. Há centros espíritas que fazem sem fim sério, de forma leviana, as reuniões. E aí o efeito é igual e pior, inclusive, do que outros grupos que não se reúnem no centro espírita. Se reúnem em casa, às vezes. Né? Eu me lembro, só para elucidar, né? Na década de 80, conheci uma família em Curitiba, que essa família, durante mais de 50 anos, fez reunião mediúnica na casa deles. 50 anos. E era um grupo muito respeitado. Tinha um trabalho muito bom. Inclusive, eles faziam muito mais caridade do que nós fazíamos no centro espírita ou fazemos hoje. Então, não fundaram um centro, não montaram um lugar, tinham lá um quarto, um espaço que eles destinaram para isso. Então, essas questões têm que ser sempre consideradas. Então, ó, eu coloquei em vermelho ali, ó, em caixa alta. Nós devemos lembrar que muitas pessoas evocam por pensamento, fora desse contexto que nós estamos aqui, desejando o mal de outrem. A evocação não ocorre só em reunião mediúnica, ou buscando contato com os espíritos. Nós evocamos, segundo o latim evocare, mandamos vir, chamamos, quando nós pensamos mal de outro. Quando nós alimentamos diariamente na nossa mente o desejo do mal, da vingança, e nós acabamos atraindo espíritos perversos. Essa é uma questão que o espírito Manuel Filomeno de Miranda trabalha muito na questão mediúnica, que eu recomendo a leitura de toda a sequência desse espírito, porque é tão profundo, nós estamos longe de entender. Porque o que nós pensamos, o que nós elaboramos na nossa mente, no momento que nós estamos ali costurando sozinho, alguns falam até sozinho, eu estou sempre atraindo espíritos, e se for de coisas ruins, eu estou trazendo espíritos ruins, espíritos perversos. E isto é uma evocação, mostrando que existem as duas possibilidades, a evocação e a confabulação espontânea. E aí, já caminhando para o fim, né, no item 279, o Kardec trata dessa questão quando ele diz: ninguém exerce ascendência sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. E aí eu não vou nem alongar, porque nós já estudamos da obsessão, acho que foi no capítulo 23, se eu não estiver errado, vocês me corrijam, por favor, e foi discutida essa questão de como que eu me liberto do processo obsessivo, que é pela melhoria moral. Eu posso afastar o espírito, eu vou tomar o passe, tem que tomar o passe, tem que tirar os frutos, tomar água fluidificada, evangelho no lar, mas no cerne de toda a fluidoterapia espírita, é a fluidoterapia desobsessiva, diz o Dr. Bezerra de Menezes, e o Kardec diz no capítulo 23, está a minha melhoria moral, que é um trabalho muito difícil de eu fazer. Por isso, nas evocações, eu tenho que saber como é que estão a minha questão moral e a questão moral do médium, para verificar que tipo de espírito que vai realmente se aproximar. E no item 280, ele vai tratar da questão da linguagem que se deve usar com os espíritos, que nós já sabemos que é uma resposta bem longa,
que é uma linguagem bastante benfazeja, calma, suave, né, que acolhe o espírito, que lhe deu espaço dele apresentar suas dores, chorar, como eu disse no começo, fazer a catarse. Kardec diz assim, ó, penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram-lhe altares. Para nós, eles são apenas criaturas, mais ou menos perfeitas, e altares só a Deus se levantam. Então, é uma relação com espíritos que são amigos nossos, que nós tivemos contato, que nós convivemos, que estão ao nosso lado, querendo nos ajudar e trazer para nós o que há de melhor. E lembrando que esse é um exemplo maior de médium. Não tem como. As pessoas, às vezes, me permitam desabafar com vocês, me preocupa muito essa tentativa, às vezes, de dizer, Divaldo é igual a nós, Raul é igual a nós, Ivone é igual a nós, Chico é igual a nós. Não é que eles são iguais a nós. Eles se fizeram igual a nós, mas não são iguais a nós. São pessoas que têm exemplo de vida tremendo. Quem conhece os pormenores da vida de Chico, da vida de Divaldo, da Dona Ivone, que eu tive o prazer de conhecer, ela encarnada ainda, vai ver que nós estamos muito longe. Nós, a grande maioria, está muito longe. Então, é muito mais bonito, muito mais humilde, muito mais importante para nós admitir, eu estou longe deles. Para fazer. Então, quando eles falam, quando a vida deles é trazida, eu tenho que ouvir. Quando a gente olha o que Kardec fez, eu tenho que tomar muito cuidado. Analisar a obra pelo prisma da ciência, que ainda não foi avalizada, eu tenho que tirar o chapéu, dizer, cara, eu jamais faria isso. Eu jamais teria condições de fazer isso que Kardec fez. Quando eu falo de Chico, de Divaldo, vou deixar o Chico para o final, quando a gente vê tudo o que ele passou, olha as biografias, não dá para a gente dizer, esse cara é diferenciado. E, humildemente, reverenciar. Raul, com a sua história de vida, Dona Ivone, né, são espíritos que lutaram, e outros tantos que não me vêm à mente agora, mas que lutaram bravamente, que não foram nem grandes médiuns, mas foram espíritas devotados, como do José Jorge Andréia, né? Outros tantos, Heloísa Pires, Herculano Pires, Deolinda Murim, Hermínio Miranda, homens e mulheres de escola que deram a vida pelo Espiritismo e são reverenciados. Eu acho muito importante nós reverenciarmos essas pessoas. E o maior deles, esse cara que deixou uma obra para nós, que humilde, nunca se colocou acima de nada, e que é um exemplo de mediunidade e de humildade. Não há como nós deixarmos de fazer essa homenagem a Chico Xavier. Eu escrevi um artigo, falo um pouco sobre esse escrito, só divido com grupos de estudo, numa revista espírita, no ano 2002, e no dia 2 agora, no centenário de Chico Xavier, uma pessoa me mandou um WhatsApp, e falou, Marco, lembra daquele artigo? E eu fui olhar nos meus arquivos aqui, e lembrei do que tinha sido escrito naquela época. Que Chico supera todos nós, porque enquanto nós estávamos com a família, enquanto nós estávamos comemorando o Natal, tocando presente, estávamos comemorando o Ano Novo, viajando para a praia com a família, ou na Páscoa, brincando da troca de ovo de Páscoa, eu me lembrei de que Chico estava psicografando para nós. Naquela época, quando fez 2 anos que Chico tinha desencarnado, eu me lembrei, depois da situação em que eu escrevi o artigo, eu lembro que eu fiquei muito emocionado de lembrar, uma vez que o Chico, e eu tenho esse vídeo, que ele disse assim, Chico, você é feliz? Sou muito feliz. Você tem alguma dor? Eu falei, não, eu só tenho uma tristeza. Eu nunca tive família. Eu nunca tive Natal. Eu nunca tive aquilo que as pessoas comuns têm. Uma esposa, filho.
nunca vou ter neto. E eu peço a Deus que talvez na próxima eu possa ter tudo isso. Então, enquanto nós estamos com os nossos amores, ele estava lá usando a sua mediunidade em prol do bem. Por isso que nós temos que reverenciar, porque ele, Divaldo, Raul, Ivone, todos esses nomes que eu falei, nos deixaram um legado que nós ainda não conseguimos chegar lá. E, por fim, Kardec, que nós não temos noção do que Kardec fez em 15 anos, o que ele nos legou. Uma renúncia total, que nós não entendemos ainda, e que não nos permite dizer que discorda ou acha que não é bem assim. Só nos cabe estudar, refletir e bendizer a Deus por ter colocado em nosso caminho, nessa jornada, esses valorosos espíritos que nos honram com sua memória. Muito obrigado a todos aí, desculpe se me alonguei, mas estamos aí para o Edivaldo fechar. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos? São bastante perguntas, podem fazer. Não? Bom, eu vou tecer um comentário sobre essa questão é necessário perguntar se o guia protetor, se a evocação é possível. Você trouxe seu exemplo bem interessante também. Mas a gente vê como está a obra de Kardec, ela está totalmente ligada a uma questão à outra, né? Se a gente volta lá atrás, e entra dentro do capítulo da formação do médium, né, do desenvolvimento da mediunidade, a gente vai ver que ele sugere que você, no exercício da psicografia, quando você tira 15 minutos do seu dia para fazer psicografia, ele sugere que você chame os bons espíritos, principalmente o seu anjo guardião. E através desse desenvolvimento da faculdade mediúnica, ele sugere que faça junto com o seu anjo guardião, que pode chegar nesse ponto aqui, de que você já, claro que tudo tem que ser analisado, como o Marcos muito bem colocou, né? A dificuldade, ela existe dentro tanto da comunicação espontânea, como dentro da evocação. Existem inúmeras escolhas, inúmeras dificuldades, por isso que a necessidade de um estudo sério, como ele colocou, o estudo da obra de Kardec é muito importante, com uma certa profundidade, para ter um entendimento mais profundo no contato com os espíritos. E tudo que vier do mundo espiritual, a necessidade de analisar, discutir, dialogar, como a gente fez aqui, ó. A gente fez uma situação em que a gente não precisa sempre concordar um com o outro, mas a gente não vai disputar um com o outro. Eu não vou ser inimigo dele porque eu estou discutindo uma ideia. A gente discute ideias. Esse que é o importante dentro de uma reunião, né? A gente discutir ideias, porque todo mundo vai aprendendo dentro dessa situação. Então, está ligado, bem ligado. Essa situação aqui, de perguntar ao guia, vem em decorrência do anjo guardião. Quero que ocorria na sociedade, quero que ocorria com outros médios, ele sempre perguntava se havia possibilidade. E teve um caso bem interessante que está na revista, que Kardec pergunta se podia fazer a evocação de um espírito. Ele pergunta para São Luís, que era o dirigente espiritual da reunião. Tal espírito, ele queria fazer uma evocação. São Luís falou, não há possibilidade. Ele sempre dava justificativa. E mesmo assim, Kardec insistiu. E veio um outro espírito, deu errado. Aí depois São Luís falou, eu não te falei? Eu te avisei que não era para fazer. Entendeu? Mesmo assim, você fez. Então, aqui a gente percebe essa questão Claro que a gente quase não tem um contato com o nosso anjo guardião por várias situações. Né? Por isso que é importante o estudo da obra de Kardec, o estudo e a reflexão dentro desse capítulo das evocações, que é bem interessante. Bom, pessoal, certeza que não querem fazer pergunta para ele. Vamos aproveitar enquanto ele está aqui. Bom, já que ninguém quer fazer pergunta, agradecemos ao seu tempo, né, de você ter vindo aqui conosco compartilhar suas reflexões em cima da obra de Kardec, que é importante, esse momento de estudo. E no próximo encontro a gente dá continuidade ainda desse capítulo, que a gente vai falar sobre a utilidade das evocações vulgares.
Você gostaria de fazer a nossa prece final, Marcos? Faço sim, com prazer. Jesus, divino amigo, estamos fechando mais um dia de nossas vidas, desses nossos passos na vida terrestre. A noite vai derrubando o seu manto negro, nos trazendo o céu salpicado de estrelas e a lua generosa com sua luz de prata, vai banhando as nossas emoções no fecho da semana. Feliz de nós, Jesus, que nos permitimos fazer a escolha de estar contigo na noite de hoje, para o encontro, em nome do teu amor, no estudo da tua doutrina. Nos abençoe, Jesus, e aceita a nossa gratidão profunda por, após uma semana de trabalho e de luta, um dia de emoções e de aprendizados, de erros e quedas, o teu amor e a tua misericórdia nos trazer para o estudo abençoado da tua doutrina. Muito obrigado, Jesus, por nessa jornada nos ofertar a tua misericórdia através do Espiritismo e abrir os teus braços de amor e de carinho para nos acolher, nos abraçar, nos amparar, ofertando-nos o calor do teu amor para que nós possamos lutar contra as nossas deficiências. Perdoa-nos, Jesus, as dificuldades que ainda trazemos de convivência, de aprendizado. Perdoa, Jesus, nós ainda não estamos compreendendo as tuas propostas, mas tu já sabes, tu também já entendes que nós já estamos a caminho contigo. Pois o fato de estarmos aqui hoje é a materialização dessa determinação e vontade de, finalmente, caminharmos na tua direção. Os passos são como de criança que aprende a andar. Umas quedas, umas machucaduras, mas nós já estamos de bracinhos distendidos, aguardando o momento de encontrar-te na hora redentora do abraço contigo. Muito obrigado, querido mestre. Acolha-nos o teu braço na noite. No fim de semana, abençoa o descanso com a família, o encontro com os amores, na festa da fraternidade. Sê conosco, meigo Rabi, agora e sempre que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Marcos. Aula muito linda. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Gratidão. Bom descanso. Obrigada, Marcos. Obrigada, Divaldo. Excelente aula, viu? Até sexta que vem.